Claro que a gente acredita. Eu também não vi nenhum jogador falar, não quero treinador, tira. Não, é que a gente conseguiu um título faz 6 meses. Claro que a gente não está jogando da melhor maneira. Mas faz 3 meses ganhamos do Palmeiras. Falaria 3 zagueiros e colocaria mais um jogador de meio de campo como o Galopo. Aí você deixaria 2 zagueiros só lá atrás. E o que o São Paulo sofreu? Sofreu no Não final. sofreu nada. Então, Eugênio. Ué, o que aconteceu é que o time não teve caminhos durante a maior parte do tempo para chegar ao gol. Então esse é o ponto, Mas você queria que jogasse o quê? Sem zagueiro? Abre mão, não tem zagueiro nenhum, vai todo pro ataque, Mas bota foi isso que eu disse? 500 na área. Não, porque as pessoas ficam reclamando de uma coisa que eu acho absurdo. Eu falei que eu entendo o torcedor reclamar Eu não de ter 3 entendo. zagueiros, porque Eu não talvez entendo porque tivesse... Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no F360 da ESPN Brasil. Pessoal falando da vitória do São Paulo ontem no Morumbi. 2-0 contra o Cobressal. Não foi um jogo fácil. Até achei que o São Paulo iria ter mais facilidade ali na partida, até porque o adversário bem inferior. Mas o São Paulo não teve facilidade, mas foi feliz, conseguiu um ótimo resultado, vitória importante, que vem no momento certo. Vamos dizer aqui, né, o pessoal analisando, falando do São Paulo, do Thiago Carpini, créditos à ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Ele estava no estádio do Morumbi e vai trazer pra gente a análise sobre essa vitória. Olha, demorou para sair o gol, hein? Se não sai esse gol ou esses gols... Vitor Birner, diga lá, amigo. Fala, Bel. Tudo bem? São Paulo ganhou. Era o mais importante porque o time não podia perder pontos para o Cobressal. A equipe mais fraca do grupo. Time ruim, de fato, na disputa por essa vaga na Libertadores. Isso e a atuação do André, para mim, foram as únicas coisas positivas, né, diferentes que o São Paulo fez, se a gente for comparar com as últimas atuações da equipe. O André entrou, ajudou muito, jogador com bastante raça, né, comemorou demais o gol, em contraponto ao Rames, que teve participação nos gols, mas é um jogador apático, ainda deixa muito a desejar, o time se adaptando a ele, a maneira de jogar diferente, 3 zagueiros, 2 alas, né, 2 atacantes, o Rames com mais liberdade e pouco participativo. E ele é o jogador mais técnico da equipe, para mim falta muito do colombiano quando a gente espera um jogador especial, um jogador diferente, um jogador que tem regalias, quando a gente fala de salário e até regalias táticas na equipe do São Paulo. Ou seja, uma maneira completamente diferente de jogar, um desenho tático completamente diferente e, de novo, a equipe devendo futebol, a torcida reclamando do treinador. Está complicada a situação do São Paulo quando a gente fala do ponto de vista do jogo coletivo. A gente lembra o que o São Paulo fez na Copa do Brasil. Essa equipe está muito abaixo ainda, Bel. Legal, amigo Vitor Birner, trazendo análise lá do estádio do Morumbi. E agora, depois de ouvir o Birner, vamos acompanhar o que disse o técnico Carpini, vaiado por boa parte da torcida, por quase todo o Morumbi, apesar da vitória. Vamos lá. A aceitação às ideias ela é cada vez mais aflorada. A gente fala, pô, mas era um trabalho já encaminhado do Dorival, e realmente era um bom trabalho. Um trabalho vitorioso de Copa do Brasil, que também teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa, e que toda conquista ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução. E eu digo isso para os atletas, se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais. Você está no time grande, você sempre tem muita pressão de querer ganhar sempre. Mas a gente está com ele, a gente está fechado com ele. Ele acho que trabalha bem, é jovem, mas a gente está fechado com ele. Mas claro que a gente acredita. Eu também não vi nenhum jogador falar, não quero treinador, tira. Não, é que a gente conseguiu um título faz 6 meses. Claro que a gente não está jogando da melhor maneira. Mas faz 3 meses ganhamos do Palmeiras. Tá, nos pênaltis, mas a gente ganhou, levantou a taça. Claro que seguramente o treinador, portas para dentro, tem muito para melhorar. Os jogadores, eu mesmo, eu tenho muito para melhorar, para estar na melhor fase. Tá aí, a gente percebe que o clima não é dos mais tranquilos, né? Pela fala do Carpini, do próprio Jonathan Calleri. Números do professor Carpini, com um aproveitamento de 56,3% nessa temporada, 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ele falou muito também na coletiva, o São Paulo teve várias finalizações, etc. e tal. Temos que levar em consideração a fragilidade do adversário, do Cobressal, né? O São Paulo não fez mais do que a obrigação de partir para cima, de ter várias finalizações. O gol demorou a sair. E aí eu quero ouvir a Natália sobre a corneta, sobre as críticas, sobre
descontentamento do torcedor do São Paulo com a atuação, apesar da vitória, com os 2 gols que saíram lá no final, Natália. Mas eu entendo o torcedor do São Paulo, o Abel. A gente está falando da fragilidade de um time que não ganhou na temporada, sofreu gol de todos os adversários que jogou, e o São Paulo teve uma dificuldade muito grande de conseguir converter as oportunidades. Até o gol tinham mais de 20 finalizações. Só 6 na direção mas do aí, gol. qual é a culpa do técnico quando os caras não põem a bola para dentro? Padrão de jogo. Porque o padrão de jogo dele não... a gente falou de falta de repertório aqui. Se eu não me engano, foi o Eugênio que citou no começo, na hora que a gente estava rodando os gols. O São Paulo me parece ter pouco repertório. E quando ele tem, obviamente, tem os desfalques que são importantes, o Lucas faz muita falta. Ainda bem que você lembrou, pode falar, O fale. Wellington Rato vai fazer muita falta, o Rafinha vai fazer muita falta, apesar de muitos já contarem ali, já mais para o final de carreira, mas ele é um jogador importante e experiente, pelo lado direito ele faz diferença. Ferreira fez falta no jogo de ontem. Ferreirinha também fez falta, o Ferreira, né, fez falta no jogo, mas além disso, acho que falta ele pensar uma filosofia de jogo mais estabelecida para o São Paulo. O Rames Rodrigues, na falta do Lucas, ele é o jogador mais técnico. Contestem se ele tem a intensidade ou a falta de intensidade, mas ele é o jogador mais técnico. Participou dos 2 gols, hein? Essa é a característica dele. É um cara que, numa dificuldade, ele vai achar passe. Talvez não seja o primor que ele já foi um dia ou o que ele é na Colômbia. Na Colômbia ele tem outras opções de ataque também. Agora, o São Paulo... O Carpini cita o Dorival, então eu vou citar o Dorival também. São Paulo, na temporada passada, também sofreu com lesões. E tinha menos do que tem o Carpini. Então, acho que falta o Carpini entender ali, fazer uma autoanálise, uma Mas autocrítica. engrenou quando chegou o Lucas, né? Mas volta a fazer uma autocrítica. O Lucas foi a cereja do bolo de um time organizado. Falta ao Carpini fazer uma autocrítica para achar um padrão de jogo. Eu entendo a contestação da torcida com 3 zagueiros. Eu entendo isso, porque talvez... Eu não entendo. Eu entendo, Eugênio, porque Qual é o não problema usou. dos 3 zagueiros? Eu não tô falando que tem problema, Eugênio. Eu quero entender, qual é o problema da torcida do São Paulo no jogo de ontem por ter escalado 3 zagueiros? O que o time deixou de fazer porque tinha 3 zagueiros? Eu não escalaria 3 zagueiros e colocaria mais um jogador de meio de campo como o Galopo. Aí você deixaria 2 zagueiros só lá atrás? E o que o São Paulo sofreu? Sofreu no Não final. sofreu nada. Então, Eugênio. Só que com 3 zagueiros você libera todo o meio campo para chegar na frente. Mas não libera foi os isso que laterais para chegar na frente. aconteceu, São Paulo dominou o jogo inteiro. Não faltou gente para atacar. Não, mas não teve Não organização, faltou gente para nem atacar em momento dinâmica de nenhum. jogo Tá, nenhum. mas a organização não depende de 2 ou 3 zagueiros. É diferente quando você tem linha de 5 é uma coisa. Linha de 5, quando você tem 3 zagueiros e os 2 laterais fechadinhos lá atrás, jogando com a bunda na parede para não tomar gol, é uma coisa. Quando você coloca 3 zagueiros, libera os alas, libera os meias para chegarem na frente, E o você que está jogando aconteceu? o tempo todo no campo de ataque. Ué, o que aconteceu é que o time não teve caminhos durante a maior parte do tempo para chegar ao gol. Então esse é o ponto, Mas você queria que jogasse o quê? Sem zagueiro? Abre mão, não tem zagueiro nenhum, vai todo pro ataque, Mas foi bota isso que eu disse? 500 na área. Não, porque as pessoas ficam reclamando de uma coisa que eu acho absurdo. Eu falei que eu entendo o torcedor reclamar Eu não de ter 3 entendo. zagueiros, porque Eu não talvez entendo porque o tivesse outra torcedor ele opção. tem uma coisa na cabeça com esse negócio de 3 zagueiros. Como se com 3 zagueiros o time ficasse defensivo. Não, se o time claro fosse. que não. Não tem nada a ver uma coisa com a Mas eu outra. falei isso? Olha só, você falou Eu falei que você eu entendo entende. o torcedor. E eu não entendo o torcedor. Eu entendo. Eu não entendo que o torcedor não olha pro campo e vê que o time dele dominou o jogo inteiro, teve 33 finalizações e ele vai achar o problema no terceiro zagueiro, que tá ali para dar uma sustentação para que os jogadores possam ir. O resto do time ficaram 3 na defesa e 7 no ataque. O torcedor, Não tá ruim o isso? torcedor Tá pouco? do São Paulo não achou o problema dos 3 zagueiros simplesmente pelos 3 zagueiros, Eugênio. O problema do torcedor é ter visto que o treinador mudou um sistema de jogo para um jogo contra o poderoso time que enfrentou ontem. Sim. E o time inexistiu como repertório de jogo. Mas aí o problema aí não está em ter um terceiro zagueiro. O Atlético ontem Ele não tinha uma opção jogou de com 3 qualidade no zagueiros, meio? dominou o jogo o primeiro tempo inteiro, com o Saravia fazendo... mas aí é o outra dinâmica Saravia. de jogo. Aí é outra O dinâmica de jogo. Palmeiras joga com 3 zagueiros, ganha Campeonato Brasileiro. Outra dinâmica de jogo. Ah, mas então o problema não é ter um terceiro zagueiro. Não, outra dinâmica de jogo. O problema é Por isso que eu falei você que eu entendo. olhar para o campo e falar assim, o time tá mal porque tem 3 zagueiros. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O time pode jogar bem ou mal com 1 zagueiro, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 5 zagueiros. O City Assim, joga com 3 zagueiros. O problema faltou lá na frente argumento ofensivo, repertório, jogadas
trabalhadas, uma aproximação maior, uma troca de passes envolvente. E isso não tem nada a ver com ter 3 zagueiros, ou 2 zagueiros, ou 5 zagueiros. Contar os gols que perderam no primeiro tempo. Isso tem a ver com a dificuldade de você criar contra uma equipe que está toda apostada na defesa, que bloqueia os espaços e que não te dá muitas alternativas. Se você não tem o time muito bem trabalhado, você vai ter dificuldade para fazer gol. Então essa é a minha justificativa, Eugênio, porque na opção de você ter mais um zagueiro, você coloca um jogador de qualidade no meio de campo. Essa era a opção para o Carpini ontem. O que ele decidiu? Colocar 3 zagueiros para liberar os laterais. Eu entendo, deu certo? Não. O São Paulo não ganhou o jogo? Ganhou porque, num sacrifício danado. Mas ganhou o jogo, Mas você tem que ver as peças que tem. Você acabou de listar aqui. Não tinha o Lucas, não tinha o Ferreirinha, não tinha o Rafinha, que muitas vezes faz o terceiro zagueiro. Mas você podia jogar... Que muita gente até já esqueceu, né? Que o Luiz Gustavo é de São Paulo, né? Você podia ter 2 atacantes ontem. Sim. Mas não teve, jogou lá o tempo inteiro com o Luciano Caleri. O Luciano, para mim, é atacante. Não, mas um jogador lá na frente. Você vai olhar o repertório que o São Paulo tem hoje, não é tão vasto assim. Diante dos muitos jogadores lesionados, ele encontrou uma maneira de, vou valorizar aqui para jogar, ocupar o lado do campo. Não há, esse é longe de ser o problema. O problema é que o torcedor brasileiro tem uma pinimba quando ele ouve falar que jogou com 3 zagueiros. Só que quando o técnico coloca um volante como terceiro zagueiro, ele não consegue enxergar isso e ele acha lindo. Quando o técnico adapta um lateral para ser o terceiro zagueiro, ele não lê que tem 3 zagueiros, ele acha lindo. O que mais se faz hoje é jogar com 3 homens atrás. Mas depende da dinâmica, você libera o resto. Guardiola faz isso, Abel Ferreira faz isso, todo mundo faz isso. Só qual é a dinâmica de jogo? Não, mas então o problema não está nos 3 zagueiros. Tem que ver a qualidade dos jogadores que tem no Palmeiras, que tem no Manchester City, que tem no São Paulo. Eu falei que o problema está nos 3 zagueiros. Você falou que entende o torcedor reclamando de 3 zagueiros. Eu entendo. Eu não consigo entender, não consigo aceitar, porque para mim isso é uma visão muito turva da realidade do futebol. Eu estou achando linda a análise com divergências de opinião, mas eu quero ouvir uma terceira opinião. Eu gosto. Breler Pires. Terceira via. Não vem com Breilov, você é a terceira via. Para com isso. Ainda bem que temos divergência dá aqui. arrepios esse negócio de terceira via. Por favor. Consegue piorar, consegue ser algo pior. Não, mas os argumentos aqui ótimos dos companheiros, a Nath trazendo a falta de repertório do São Paulo, e aí eu tô muito... Qual eu concordo. Exato, então, eu tô muito com ela, faltou, mesmo na formação de 3 zagueiros, é possível fazer, e ali, para mim, tá mais, não na ideia, e mais na execução, a forma como o Carpini executou, e até ele deu liberdade para os zagueiros. O Diego Costa, Ferrarese saíram bastante. O problema foi o funcionamento do time do meio para frente. A insistência em cruzamentos, um time que tem o Rames, mas não faz a bola passar por ele o tempo todo. E aí tem a parcela do Rames, que precisa ter um pouco mais de mobilidade, precisa aparecer mais, e tem a parcela do treinador, que não constrói um time para executar esse tipo de movimento. Agora, o trabalho do Carpini é bom no São Paulo? Eu vejo que não. Tem problemas, muito que evoluir. Por outro lado, o Carpini hoje é o alvo fácil. É fácil olhar para o Carpini e falar, fora Carpini, vamos com outro nome. O São Paulo tem problemas que vão muito além do treinador. E aí o Carpini a gente pode questionar várias decisões, a gente pode questionar o sistema, se foi o melhor, mas numa coisa ele tem razão, quando ele aponta para a estrutura do São Paulo. O Rogério Ceni já apontava faz uns 2, 3 anos atrás, lembra? Porque é muito fácil quando um time como o São Paulo volta a ganhar uma Copa do Brasil, começa a temporada quebrando o tabu em Itaquera, ganhando um título em cima do Palmeiras, esquecer de todos os outros problemas. E aí a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, Belmonte, vão lá ser exaltados pela forma como fizeram o São Paulo voltar a ser campeão, mas se esquece que o São Paulo, em termos de estrutura, ainda está devendo. E em termos internos, e o Carpini, quando fala do departamento médico do São Paulo ontem, não é desculpa esfarrapada, porque o Crespo sofreu com série de lesões, Rogério Ceni sofreu, Dorival, agora o Carpini. Não pode ser normalizada essa situação no São Paulo. Há um problema crônico ali, um problema em que vários jogadores, e aí não é lesão o cara tomou uma pancada, ou o Galopo quando torceu o joelho no estádio do Palmeiras. São várias lesões musculares recorrentes que tiram do treinador opções que poderiam funcionar.
Quem vai dizer que decidem jogos. Quem vai dizer que o Ferreirinha não fez falta? E eu nem tô falando do Lucas, que o Lucas já estava machucado. Mas fale do Lucas, que o Lucas faz muita falta. Mas o Ferreirinha ontem poderia ajudar num time que está retrancado, jogador de velocidade, que tem drible. O Eric, quando entra no segundo tempo, ajuda, de certa forma, a quebrar um pouco da defesa do Cobressal. Então, o técnico, quando fala isso, não está só ali na desculpa esfarrapada para tirar o dele da reta. E o Carpini, os jogadores, os caras têm assumido. Pô, não está jogando legal, pode melhorar. Agora, quando o trabalho já enfrenta a pressão, e a pressão natural pelo fato do Carpini ser iniciante, e ainda tem essa reincidência de problemas físicos, fica muito difícil de contornar. E aí os jogadores estão fazendo o que a diretoria deveria fazer. E esse trabalho de, olha, tem problema sim, a gente precisa evoluir, mas estamos com o treinador. A diretoria do São Paulo, nesse momento, deveria aparecer e, pô, a gente confia no trabalho do cara, porque aos poucos vai soltando a mão, e aí a gente já não tem visto tantas entrevistas do Casares mais, o Belmonte também anda mais sumido. Mas dirigente no Brasil é assim, na hora boa, aparece, levanta a taça, vai pra festa, abraça todo mundo. Quando o bicho tá pegando, aí cadê? E eu não tô defendendo aqui... Apesar que outro dia o Casares deu entrevista e falou, não, vamos continuar com o trabalho, não foi? Então, mas eu não tô defendendo aqui incondicionalmente o trabalho do Carpini. Tem problemas, tem coisas a se ajustar, tem de ser cobrado, mas você está dizendo que o problema no São Paulo não é só o Carpini. As pessoas têm que abrir um pouco e olhar. Não estou falando só no São Paulo, em todos os clubes, eu canso de dizer isso. Quando o time tem problemas, tem dificuldades, não é só o técnico, muitas vezes, que é o problema. Vou trocar o técnico, vou tirar o Carpini daqui, vou colocar outro, e tudo vai ficar às mil maravilhas, o São Paulo vai virar favorito na Libertadores. Não é assim, tem várias coisas acontecendo no São Paulo. E algumas soluções simplistas, e aí eu também concordo muito com o Eugênio, de acreditar que, não, se não tivesse jogado com 3 zagueiros, teria goleado. Não é garantia. Nossa, coloca o Rames que vai funcionar. Foram 33 finalizações do São Paulo. Sim, então, nossa, mas coloca o Rames e vai funcionar. E essas finalizações do São Paulo, aí a gente vamos filtrar, vamos peneirar. Quantas foram ali a bola limpa, a chance clara de gol? Foram 26, não, 33 foram do Inter, mas tudo bem, vamos lá. Acho que foram 26 e 8 do gol. 26, ele falou, inclusive... 26. Mas acho que o grande problema que recai sobre o Carpini é o quanto o time... Me fala um jogo bom, 90 minutos do Carpini na temporada. Bom, jogo consistente, de um time com repertório, um time jogando bem. Nossa, eu consigo lembrar contra a Inter de Limeira, mas... Campeonato Paulista, então, até no jogo que o Rames volta. Então, acho que tem muita essa sombra. Contra o Corinthians, o time jogou bem. Acho que tem muita essa sombra. Jogou bem contra o Corinthians? Sim. Jogou. Acho que foi o melhor jogo da temporada. Contra o Palmeiras jogou bem. Não ganhou, empatou, foi campeão. Mas ali foi um jogo mais truncado. O Palmeiras foi um jogo de igual para igual. Ali foi um jogo abaixo. Jogar de igual para igual com o Palmeiras hoje não é jogar bem? O Palmeiras esteve mais próximo da vitória do que o São Paulo. Eu ponto isso aqui na época. Fui muito criticado porque as pessoas ganhou nos pênaltis, tudo é festa, campeão e tal. Na época eu falei, se tivesse um vencedor, embora o jogo tenha sido equilibrado, teria sido o Palmeiras. Então, mas não foi um jogo ruim. Fiz questão de pontuar naquela época aqui. Mas isso deu ao Carpini tempo para chegar até hoje. Porque se ele não levanta a taça da Supercopa e não tivesse quebrado o tabu do Corinthians, eu não sei se ele tivesse chegado depois da desclassificação. Já cairia na primeira semana já? Ou na desclassificação do Paulista. Não duvido não, hein? Eu não duvido. Agora, o que mais chama atenção é o quanto era um time organizado com o Dorival, tinha uma estrutura, como ele mesmo cita, e o time acaba se perdendo ali ao longo do caminho pelas filosofias dele. E aí tá certo ele de colocar as filosofias, porque é aquilo que ele acredita de futebol. Só que ele tem que entender que ele está num clube que está disputando Libertadores, que tem um tamanho gigantesco e uma cobrança como ele viu ontem. Ele tem uma cobrança do tipo em que a torcida ovaciona o Rames quando é anunciado no telão e ele é vaiado. Ele tem que entender que ele tá num time que já vinha o pacote com o Rames Rodrigues. Então, é complicado, não é fácil. O Carpini, eu acho que tem muita estrutura ali para segurar e entender que ele precisa ajeitar algumas coisas. Não tá legal. O desempenho é que chama mais atenção. A gente viu o aproveitamento, não é um aproveitamento ruim, mas o desempenho do São Paulo chama atenção. Os caras têm que colocar a bola para dentro também, né? Na hora de finalizar. Aí a culpa não é do técnico. E estava sem o Caleri O Caleri chamou a responsa também. Os jogadores do São Paulo precisam melhorar. Não é só o foco no treinador. E ele falou que não estava 100%, né? Só lembrar os combatentes de 3 zagueiros. A última vez que o Brasil foi campeão do mundo,
Marcos Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. Vou repetir. Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Ah, mas tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo. Tinha 3 zagueiros. Então... Abel, você falou do Manchester Todo mundo City. fica com esse papo. A gente viu ontem à tarde City e Real Madrid. Anteontem. Anteontem, desculpa. Ontem foi o Barcelona. Esporte, Eugênio. Mas vamos lá. O Guardiola, maior técnico do mundo, campeão de tudo, ultra ofensivo, jogou Akanji na lateral direita, Stones, Rubem Dias e na lateral esquerda Gvardiol. 4 zagueiros. E o Gvardiol fez um golaço, inclusive. Onde ele atuou? Hã? Onde eles atuaram? 2 2 como laterais, 1 como zagueiro e um dos zagueiros saía para virar uma espécie de volante, os Stones. Só que de origem são 4 zagueiros. Você tem que saber fazer a leitura do jogo. Ah, que jogou com 4 zagueiros foi defensivo, o jogo foi 3-3. A dinâmica de jogo era outra. Então, mas não é o fato de ter 3 zagueiros ou não. É a dinâmica. Como o time está... Só que é um time que está trabalhado há 5 anos ou 6 pelo mesmo técnico, que é o melhor técnico do mundo, uma filosofia que está estabelecida já há muitos e muitos anos, o time joga. São Paulo trocou de técnico no início do ano. Chega com uma nova ideia, joga diferente do que jogava com o Dorival. Tem trocentos jogadores machucados. É um técnico jovem ainda que não teve tempo de se estabelecer como um pensador do futebol. Ele vai conseguindo o resultado que é possível. E vai ser assim no São Paulo, vai ter dificuldade. Quando o São Paulo contrata esse técnico, ele sabe que é um técnico novo, sem experiência, sem rodagem, e que vai ter esse tipo de tropeço. É uma aposta que o São Paulo faz no início do ano. Que tem que bancar. Deixa o cara trabalhar, tem que bancar. Eu também penso assim. E se trocar de técnico, o técnico que chegar, sem Lucas, sem Rafinha, sem Luiz Gustavo, sem Ferreirinha, sem um monte de gente, vai ter dificuldade também. Alguém achou que o São Paulo estava contratando o Guardiola quando trouxe o Carpini no início do ano? Não. Guardiola que jogou com quantos zagueiros contra o Real Madrid? Quantos? 4. Ah, tá. Então vamos lá com Fã de Esportes na hashtag F360BR. Oliveira, bom dia. Pô, tá com a camisa na cabeça, é isso, Oliveira? 3 zagueiros, 2 zagueiros. A questão é que o time é sem ideia. E até quando o Caleri vai ficar falando em tabu e título na Supercopa? Chega, já foi! Tá bravo o Oliveira, hein? Bom dia para o Oliveira, para o César, que disse o seguinte: o São Paulo venceu, porém demorou para fazer os gols para jogar com mais tranquilidade. É verdade, os caras perdem gol, né? O adversário era muito fraco, também é verdade. E tecnicamente muito limitado, também é verdade. O São Paulo poderia ter aplicado uma goleada histórica, 2-0 foi pouco. Disse tudo. Mas os caras têm que pôr a bola para dentro. O técnico não entra para colocar a bola para dentro. Viu o corneteiro Viola, torcedor do Tricolor? Tá aqui na nossa câmera. Vicente, bom dia. Os desfalques não são desculpa para o time não estar rendendo. O problema é que o Carpini hoje não tem tamanho para estar no São Paulo. Então por que o São Paulo contratou o Carpini, Vicente? Me explica aí. Qualquer jogador pode fazer jogadas, desde que as jogadas sejam treinadas e trabalhadas. O que parece não estar acontecendo. Fora Carpini. É, Eugênio. Não sou eu, não é a mídia que fica forçando pro técnico cair. É a torcida que fica com esse papo furado. O papo furado não, a opinião do torcedor, né? Em todos os times. Se o time não ganha, se o time não dá show, se o time isso, se o time aquilo. E aí, cabe à mídia ter a sua opinião. É isso aí. Corroborar essa política ou entender o futebol de outra forma. Rápido intervalo. Tá aí, galera, pessoal do F360, falando do São Paulo, da vitória contra o Cobressal no Morumbi. Uma vitória importante para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Trazer também a confiança de volta. O São Paulo não estava conseguindo vencer suas partidas. Na estreia tinha estreado muito mal, mas ontem, conseguiu, né, um excelente resultado. Machucou o time do Cobressal, tentou de todas as formas ali na reta final, conseguiu marcar os gols. O torcedor já estava ficando impaciente, achando que o São Paulo não ia conseguir vencer, preocupado, né, um pouco tenso, mas o André Silva, que entrou no segundo tempo, foi feliz, conseguiu marcar um gol. E o Caleri também, né, conseguindo marcar o seu gol, 2-0. Poderia até ter feito mais gols. O São Paulo finalizou muito no jogo. Poderia até ter feito mais gols. Mas o importante foi que venceu o Carpini pressionado. O torcedor ainda pegando no pé do Carpini. Ele só vai ter um pouco mais de tranquilidade quando o time começar a jogar melhor, vencer mais jogos. Se perder na estreia do Brasileiro, a pressão vai aumentar ainda mais para cima do Thiago Carpini.
mas ele está convivendo também, né, com problemas de lesões, o DM lotado, muitos jogadores do departamento médico. Se demitir o Carpini, o próximo treinador que chegar vai conviver com isso também, né, não vai poder contar com os jogadores importantes que estão lesionados. A gente torce para que o Carpini, quem sabe, né, da agora para frente aí consiga extrair o melhor dos jogadores e fazer esse time ir jogando um futebol melhor a cada jogo, a cada partida. Uma vitória importante ontem para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Vitória para trazer também a confiança de volta e ganhar confiança para a sequência dos próximos jogos. Estava precisando dessa vitória. Veio no momento certo, diante de um adversário muito frágil, e o São Paulo fez o dever de casa, venceu. 2-0 ficou até barato, né? Poderia ter feito 3-4 no Cobressal, né? Porque o adversário era muito fraco, né? E o São Paulo, mesmo com um adversário bem inferior, não conseguiu aplicar aquela goleada, mas o resultado foi importante demais. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.